Muito bem, são 21 horas e 1 minuto. Aqui é uma estrela atrás da outra. Saiu uma estrela que é o professor Malcolm, já está entrando outra estrela. Nosso horário nobre, né? Horário do Jornal Nacional, horário das 21 horas. Vem ele, professor Marcos Serral, uma referência aí no processo previdenciário, também, né? Um fã aí dos estudos do processo. Esteve na minha banca de doutoramento também, professor Serral, com o professor professor Luiz Delori, né, que trouxe ontem o tema do processo civil da coisa julgada, esteve na minha banca, né, então, com o professor Gaio Júnior também esteve na minha banca e esteve aqui também na nossa maratona, né, então, realmente nomes importantes, né, nomes importantes que estão aqui circulando com a gente. O professor Marco Serral pode abrir o microfone e o áudio. Só feras, diz a Mary. Agora o professor Malcolm Robert assumiu o chat ali, agora vai bombar. Vai bombar. Professor Serral, lhe vejo bem, vamos ver se lhe ouço bem também. Boa noite, Rubim, boa noite, Jéssica. Me ouvem bem? Muito bem, muito bem. A voz está forte para 9 da noite da sexta, estou mantendo a voz firme aqui. Tá, mano, horário nobre, horário nobre. Pessoal que está aí acompanhando, deixa o seu like, nós estamos aí com 93 likes, vamos bater 100 likes também aí, quem sabe durante a transmissão do professor Serral, são 21 horas e 3 minutos, Jéssica, além daquilo que eu já apresentei, o professor Serral, fala mais um pouquinho do que tu tem de currículo do homem aí, né, que é nosso sócio aqui no time de elite, está sempre com a gente aqui nas atividades, e sempre desempenhando bem, né, as suas atividades, diga-se de passagem, e também confirma o tema que vai ser de exposição em torno de uns 40, 45 minutos, professor Serral. Pode, enquanto isso, testar o seu data show aí, se já autorizei aqui o share screen para que possa Tá, deixa eu colocar o material. baixar. Se for possível. Jéssica, com a palavra. Então, boa noite, querido professor Marcos Serral. A gente fala muito do senhor em aula, lê suas obras, então é uma honra e uma grande satisfação tê-lo aqui, e não só em nome de todos os alunos, mas em meu em especial, né? Muito obrigada por ter aceito o convite e ter disponibilizado o seu tempo, né, que é tão precioso, e dividir o seu vasto conhecimento conosco. Então, de forma muito simplória e muito rápida, o professor Marcos Serral, ele é mestre e doutor em Direitos Humanos pela USP, ele é diretor científico do IBDP e tem expertise, evidentemente, né, na matéria de direito previdenciário. O tema que será abordado pelo professor Marcos Serral será o sistema de precedentes judiciais e os impactos na advocacia previdenciária. Então, desde logo, professor querido, eu lhe desejo uma boa aula, uma boa palestra, estaremos aqui lhe assistindo. Muito boa noite, Jéssica, muito boa noite, Rubim, muito boa noite aí a todos e todas que estão do outro lado da telinha nos assistindo, né? Eu estava acompanhando pelo YouTube também um pouco antes, vi um pouquinho do Malcolm, muito bacana, né? Como sempre, o Malcolm arrasando, e pegando aqui a carona, né? Entre tantos nomes bacanas que tiveram aí ao longo do dia. Então, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar com o público. Sempre é muito bacana esse tipo de atividade que eu faço junto com o Rubim, já são aí alguns anos junto, né, como parceiro do time de elite, com aulas específicas, com cursos extras que ele monta, então sempre muito legal, é sempre muito bacana estar com vocês aqui. E eu vou falar, pessoal, sobre precedentes judiciais, precedentes vinculantes e alguns impactos aí na advocacia previdenciária. Esse é um tema que eu me dedico há muitos anos. Eu trabalhei muitos anos na vice-presidência do TRF de São Paulo, o TRF da Terceira Região, depois, primeiro como assessor, depois voltei como analista, muitos anos mesmo. E na pós-graduação e na minha vivência profissional, eu estudo bastante isso, um tema que me apraz. Enfim, cada um tem suas predileções e eu tenho me dedicado bastante, enfim, por predileção mesmo, né? Enfim, realmente eu gosto bastante dessa área. E eu observo, né, que tem muita coisa para que a gente converse com os colegas, com os estudantes, para a gente
colocar isso bem em ordem, né? Para que a gente coloque isso aqui bem em ordem, enfim, o pessoal tem uma bagagem muito forte a respeito disso, é um tema bastante técnico, é um tema cheio de mitos, além da questão técnica complexa, é um tema assim, cheio de mitos, de incompreensões, então eu sempre trabalho desta forma, para que o pessoal conheça com o que está lidando e para que o pessoal tenha essa estrutura para enfrentar esses desafios todos. E nesta palestra aqui, eu vou também por esse caminho, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que são os precedentes, a sua eficácia, alguns dos seus principais efeitos, e falar de 2 temas novos, algumas dicas práticas de coisas do dia a dia, e concluir com 2 temas novos, enfim, aí de 2 meses atrás, o que eu considero ainda bastante recente, então é importante aí que a gente repasse isso com os nossos amigos que estão nos ouvindo, né? Então, mais ou menos essa é a dinâmica da palestra. Vou aqui projetar os slides, enfim, muito simples esses slides aqui, mas só realmente como um roteiro da conversa, né? Só realmente aqui como um instrumento aqui para a gente ter esse roteirinho de conversa mesmo aqui. E além disso, eu tenho aqui minhas famigeradas anotações, né? O pessoal que já teve aula comigo sabe que é muito na base da anotação. Então a gente tem aqui um cronograma e vai conversando, enfim, a partir dele, né? A gente vai dissertando em cima dele. Então, vamos lá, pessoal. É importante frisar, a primeira coisa, a primeira perspectiva aqui, frisar a mudança que ocorre com o CPC de 2015. Aqui, caminhando aqui para os slides, né? Quero aqui deixar mostrado para vocês o meu livro, a nova edição do Processo Judicial Previdenciário, acaba de sair esse ano pela editora Forense, atualizadíssimo, enfim, um livro que eu recomendo muito que vocês tenham, ele é muito focado na prática previdenciária, enfim, e aqui, né, com a nossa conversa, nós temos uma questão central, que é o fato de que, a partir de 2015, nós tivemos aí uma mudança central em relação à dinâmica de precedentes. Jurisprudência, precedentes, súmulas, enfim, isso muda bastante a partir de 2015, né? O CPC de 2015, é importante que a gente coloque isso, ele não inaugura esse modelo. Ele não é o CPC de 2015 que inaugura o modelo de precedentes qualificados, precedentes vinculantes, enfim, a gente tem alguns nomes aí que a gente pode utilizar, tá? Então, não é ele que inventa isso. Nós já vínhamos em um processo de crescimento da utilização do sistema de precedentes no modelo processual brasileiro. Paulatinamente, isso foi ganhando espaço. Em 2015, claro, aí eu creio que é o ápice do modelo, né? Quando o modelo realmente ele vem e ganha um espaço privilegiado na nossa dinâmica processual. Creio que é isso que a gente pode consagrar aqui, pode consignar aqui de partida. Então, eu já tinha ali em 2007, a lei da repercussão geral, enfim, a regulamentação da repercussão geral, ao mesmo tempo a súmula vinculante, vem também da mesma forma, vem com a emenda constitucional 45 em 2004, regulamentada posteriormente. Em 2009, o recurso especial repetitivo, enfim, também com eficácia vinculante, ainda muito tímido, é claro, mas já com eficácia vinculante. E se começa, então, a discutir isso a partir de casos individualizados, eu coloco ali um modelo de julgamento, uma sistemática de julgamento repetitiva, em que eu saio do objetivo e do concreto levo para o abstrato, né? Eu discuto casos concretos e formo teses jurídicas, enfim, isso vai ganhando espaço. E aí, é claro, em 2015, com o novo CPC, com o atual CPC, nós temos aí sim uma mudança de jogo, enfim, uma virada de página bem marcante. Mas, como eu disse para vocês, não foi uma inovação do CPC de 2015. Ele foi aí uma evolução, ele foi uma consagração de um modelo que já vinha caminhando para isso. Não é exatamente mudar da água para o vinho. Não é exatamente isso. Ele já foi caminhando para isso. A gente já veio progressivamente tratando desses assuntos, né?
aceitando o precedente vinculante, aceitando ali a decisão monocrática do antigo artigo 557 do CPC, talvez aí os mais antigos vão se lembrar disso, em que o tribunal poderia julgar por uma decisão monocrática quando a jurisprudência já estivesse assentada daquela forma. Então, digo para vocês, a gente já foi aí caminhando aos poucos para uma mudança de modelo de jurisprudência solta, enfim, esparsa, não vinculante, para um modelo de jurisprudência vinculante. Algumas decisões, alguns tipos de decisão possuem eficácia normativa, eficácia vinculante, são precedentes qualificados, enfim, eu tenho várias formas de abordar isso. Há uma variação doutrinária em relação a isso, então não vou me prender a esse ou aquele nome, porque, de fato, há uma variedade de possibilidades de leitura disso. O que é importante é que vocês gravem aí, de que em 2015 nós temos uma mudança, uma evolução, enfim, uma consagração de um modelo em que certos precedentes judiciais, certos tipos de julgamento possuem uma eficácia vinculante, uma eficácia determinante para os demais órgãos judiciais, enfim, ou para o sistema judicial como um todo. Eu creio que esse é um caminho bem importante de frisar, e lembrando aqui também, né, antes de 2015, ou quando eu não tinha ali o recurso repetitivo, a repercussão geral, a súmula vinculante, mesmo com súmulas do STJ e do Supremo, nós tínhamos aí dos tribunais regionais, enfim, também é importante relembrar isso, mas as súmulas, enfim, e os julgamentos dos tribunais superiores, eles tinham uma conotação meramente persuasiva. Não havia essa eficácia vinculante, essa eficácia determinante para o sistema judicial. É claro, né, depois entra a repercussão geral, súmula vinculante e recurso especial repetitivo, onde isso de fato passa a existir, onde eu passo a ter essa ideia de uma eficácia determinante, uma eficácia vinculante, efeitos jurídicos necessários, enfim. Mas antes disso, né, a ideia da jurisprudência, mesmo de súmulas do STJ, do Supremo, dos tribunais regionais, dos tribunais de justiça, as súmulas e a jurisprudência como um todo, a ideia de precedentes meramente persuasivos, indicativos. Então, uma perspectiva muito diferente do que nós temos hoje. Precedentes judiciais, basicamente, indicativos. Então, persuasivos, enfim, algo do tipo como uma recomendação. Eu creio que esse é um ponto aqui, esse é um ponto que a gente possa colocar, assim, com muita clareza. As súmulas até então, os precedentes, a jurisprudência predominante nos tribunais não tinham eficácia determinante. A ideia era meramente de persuasão, de indicar o caminho para os órgãos judiciais de piso, primeiro grau, segundo grau, mas sem essa eficácia necessária, né? Sem a produção de efeitos necessários em determinado sentido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu já falei algumas palestras, já falei algumas aulas, eu trabalhei durante muitos anos no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, e trabalhei em um gabinete onde não se seguia a súmula 149 do STJ. Naquele gabinete, e sempre ele ficava vencido na turma, enfim, a turma sempre ia para um outro sentido, aquele gabinete não seguia a súmula 149 do STJ, ou seja, admitia, inclusive, a prova exclusivamente testemunhal para comprovação da atividade rural. Hoje, parece uma excrescência falar disso, parece que está falando de algo aí alienígena, enfim, mas naquele momento se entendia naquele gabinete, com a equipe onde eu trabalhava, que não era o caso de seguir a súmula 149, que no caso concreto, se houvesse prova testemunhal robusta e aquelas situações ali, enfim, de difícil comprovação, se admitia a prova apenas testemunhal, exclusivamente testemunhal, em total contrariedade ao que já estava consignado na súmula 149 do STJ. E por que isso? E por que esse entendimento não era equivocado, não era ilegal, não era nada disso, não tinha nenhum tipo de mácula como essas que eu estou
comentando com vocês. Porque naquele momento havia essa liberdade decisória. Naquele momento havia essa liberdade decisória. Os juízes de primeiro grau, de segundo grau, poderiam decidir mais livremente. As súmulas dos tribunais superiores, a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, ela teria uma conotação apenas de indicação, de recomendação, de demonstrar o melhor caminho, o caminho dos tribunais superiores, mas sem o que existe hoje, a eficácia necessária, né? A determinação de conteúdo de uma forma necessária. Hoje há toda uma diferença aí, enfim, a forma como atua o precedente qualificado, a jurisprudência qualificada. Então, aqui eu creio que há uma situação diferente. E essa cultura de precedentes, ela ainda não é praticada de uma forma bastante adequada. A gente tem muitos problemas, nós identificamos inúmeros problemas de desrespeito ao sistema de precedentes, de incompreensão por parte do judiciário, a perspectiva do distinguishing muito precária na maior parte das vezes, a questão da matéria fática, muitas vezes não muito bem tratada. Então, eu tenho uma tese jurídica, quando eu trago essa tese jurídica para os fatos, isso muitas vezes não funciona, acaba não funcionando, acaba não tendo a repercussão necessária. Enfim, então, talvez aqui alguns dos principais problemas. E o terceiro problema, né, além do distinguishing, a distinção que funciona muito pouco, além da questão fática, que no direito previdenciário é bastante importante, você tem a tese jurídica e traz para o caso concreto, com resultados muitas vezes não muito satisfatórios. E a terceira questão problemática, a meu ver aqui, na teoria dos precedentes aplicada para a advocacia previdenciária, é um engessamento bruto aqui, e não há muitas possibilidades de overruling. O sistema de precedentes judiciais, quando ele vem do sistema americano, ele não traz válvulas de superação, né? A superação, o overruling, ele é mais evidente no sistema norte-americano. Há formas mais fáceis de se alterar um posicionamento judicial determinante. A provocação ela é mais abrangente, e no direito brasileiro não. Fixado um precedente judicial, ele praticamente se perpetua, ele praticamente ali fica ali, enfim, em definitivo. A gente tem tido muita dificuldade para a prática do overruling nos precedentes judiciais, com resultados também bastante aí drásticos, e tivemos recentemente um ensaio, uma tentativa de overruling em relação ao tema 692 do STJ, a questão da devolução de valores que vieram por tutela antecipada, e o STJ ensaiou um overruling ali. O ministro Og Fernandes colocou no sistema: olha, vamos dar uma olhada nisso aqui, nessas exceções aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui, e no fim das contas a tese foi reafirmada, sem grande debate, inclusive a tese foi aí aprofundada, as exceções foram derrogadas. Então, realmente, assim, um sistema que traz uma preocupação enorme pela forma como ele é praticado. O modelo teórico, a meu ver, não é ruim, mas o grande problema é o modo como o sistema de precedentes é praticado. Então, nós temos aqui dificuldades no overruling, na distinção, nas questões fáticas, e um outro ponto aqui, que aí é o absurdo, né? Aí realmente é o total descaso absurdo, que é o fato de que até hoje há gabinetes que não respeitam o sistema de precedentes. Como eu disse a vocês, nós temos hoje no Brasil um modelo processual em que o precedente, alguns precedentes específicos, que a gente vai ver daqui a pouco, alguns precedentes específicos, eles são obrigatórios, são de observação obrigatória pelo sistema judicial. O STJ, o Supremo, decidem algumas coisas, as instâncias de piso seguem isso de modo obrigatório, taxativo. E eu já vi casos meus, casos em que eu fui consultor, tenho certeza que
vocês aqui, o nosso público, já passou por isso também, já se deparou com isso também, na prática cotidiana, decisões em que o juízo diz que não vai seguir o precedente porque não é o entendimento dele. E isso, pessoal, é um total absurdo. Nós temos aí, no artigo 489 do CPC, parágrafo 1º, as exigências para a fundamentação da decisão judicial. Então, uma decisão judicial, ela tem que ter relatório, dispositivo, fundamentação, e na fundamentação há uma série de itens que devem ser ali atendidos. Então, não copiar apenas o artigo de lei, não parafrasear a norma, enfim. E quando eu tenho súmulas e precedentes, eu tenho que segui-los, ou se eu não utilizo o precedente, eu explico por que há um caso distinto ali naquele processo em concreto. E não é isso que está acontecendo, pessoal. Ainda hoje não é raro que a gente tenha decisões do tipo: não vou cumprir o precedente porque não é o meu entendimento. E aqui é um grande problema. Porque esse formato de eu não vou seguir o precedente porque não é o meu entendimento, isso já ficou para trás, pessoal. Isso poderia acontecer e acontecia na dinâmica processual anterior. Não tinha problema. Como comentei com vocês, um caso bem polêmico, que certamente muita gente ficava indignado, súmula 149 do STJ. Eu trabalhava num gabinete que não seguia, porque entendia a possibilidade, no caso concreto, da prova exclusivamente testemunhal. Todos os votos daquele gabinete, é claro, subiam para o STJ, recurso especial do INSS, enfim, mas parte do jogo era o entendimento adotado naquele momento. E isso não era ilegal, não havia ilegalidade aqui, porque era possível, naquele modelo processual anterior, você não aplicar a jurisprudência dos tribunais superiores. E hoje não há espaço para isso. Peguem lá o artigo 489 do CPC, e ele é determinante, a sentença tem que ser decidida de acordo com a súmula, com o repetitivo e assim por diante. Ou, se ela não aplica isso, ela deve demonstrar que há uma distinção no caso concreto. Por isso, a súmula, o precedente, não se aplicam. É claro isso, é evidente isso, e daqui a pouco a gente vai aprofundar alguns outros efeitos jurídicos em relação a isso. Então, eu digo para vocês com toda a franqueza, com toda a clareza, atualmente, os precedentes judiciais devem ser cumpridos. Os precedentes vinculantes têm eficácia necessária no restante do sistema judicial. Eles não podem deixar de ser cumpridos por, digamos, entendimento pessoal da vara. Não funciona isso. Tá? Isso hoje é algo ilegal, e eu já me deparei com algumas situações em que isso acontece, certamente vocês também já viram isso. Então, daqui a pouquinho também vou retomar algumas questões práticas aí que eu considero que são necessárias para a gente aprofundar essa questão. Aqui, só para a gente recapitular, pessoal, quais são esses precedentes, onde que está a vinculatividade, essa força mais robusta de certos precedentes, enfim, judiciais, onde que eu encontro isso? Então, uma questão mais sistemática no artigo 926 do CPC, que fala da jurisprudência que é estável, íntegra e coerente, ou seja, uma jurisprudência estável, firmou a jurisprudência, ela se mantém estável, não vou mudar amanhã, ou se acontecer isso é com motivo, com overruling, com audiência pública, enfim, ela é estável, íntegra e coerente, ou seja, eu não posso permitir julgados em sentido contrário, coerência do ordenamento jurídico, coerência da jurisprudência. Então, muito importante essa ideia aqui, tá? Então, aqui é uma questão mais sistemática que está no artigo 926. E no artigo 927, nós temos aqui o rol de precedentes qualificados. Então, vamos lá, vou até pegar aqui a caneta e grifar para vocês aqui. Vamos lá, fazer uns tiquezinhos aqui. Então, os juízes e tribunais, vejam só, observarão. Vejam a palavra utilizada pelo Código de Processo Civil, pessoal. Os juízes e tribunais
observarão. Ou seja, há uma impositividade aqui, um caráter imperativo. Os juízes e tribunais observarão esses precedentes qualificados. Eles não vão, digamos assim, não vão ler esses precedentes, não vão pensar sobre esses precedentes. Eles vão observar, ou seja, eles irão aplicar os precedentes. Essa é uma perspectiva inegável aqui. É fora de dúvida o que o artigo 927 caput coloca. Os juízes e tribunais observarão os precedentes. Observar é aplicar, colocar em prática, julgar desta forma. O observar aqui não é ficar olhando e fazer outra coisa. Quando a lei utiliza essa expressão observar, é no sentido de cumprir, pessoal. Não é uma questão de língua portuguesa aqui. Ficar vendo o precedente e fazer diferente. Aqui é uma ideia de que os juízes e tribunais cumprirão os precedentes, aplicarão os precedentes. Tem esse espaço, tem essa conotação aqui. Então, os juízes e tribunais observarão, praticarão, seguirão os seguintes precedentes. As decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, então entra aqui ADI, ADO, ADC, ADPF, enfim, todas as atuações do Supremo hoje são variadas em termos de controle de constitucionalidade, concentrado, claro, o difuso vem pela repercussão geral, e aí, nessa variedade de atuações do Supremo, tudo isso gera uma eficácia vinculante. Alguns desses tipos de decisão, a eficácia vinculante vem da própria Constituição, a exemplo da ação direta de inconstitucionalidade, as ADIs. Tá? Então, esse é um ponto aqui importante. Segundo item, inciso 2, súmula vinculante. É outro ponto aqui em que, fixada a tese na súmula vinculante, ela é de cumprimento necessário, obrigatório, pelos demais órgãos judiciais. Então, temos essa ideia aqui. O inciso 3, ele fala de incidente de assunção de competência, ou aqui o IRDR, são questões processuais um pouco mais específicas. Enfim, a assunção de competência, quando há uma controvérsia, o tribunal avoca aquele tema. O IRDR, geralmente por provocação, e nós temos aqui uma questão geralmente regional, em que há uma controvérsia, uma multiplicidade de demandas, então se vai buscar um resultado único para esse universo de demandas. Enfim, então, alguns mecanismos processuais interessantes que vieram com o CPC de 2015, em conjunto aqui com o julgamento de recurso especial e extraordinário repetitivos. Tá? Então, aqui a gente tem uma série de mecanismos de julgamento repetitivo, onde há uma fixação de tese. Não é controle concentrado de constitucionalidade, a gente tem controle difuso no recurso extraordinário com repercussão geral, no recurso especial repetitivo, a fixação da interpretação da lei federal, e aqui, em termos de demandas repetitivas, o IAC e o IRDR também com uma dinâmica bem interessante, tem se revelado aí bem interessante já há bastante tempo. Desde a vigência do CPC tem ganhado um espaço bem interessante, especialmente o IRDR, questões regionais, questões múltiplas, porém regionais. Geralmente tem essa dinâmica, enfim, tem sido bem interessante. Aqui, os enunciados, no inciso 4, os enunciados das súmulas do Supremo e do STJ, enfim, cada um na sua competência. Supremo, matérias constitucionais, STJ, matérias infraconstitucionais. Então, também bem importante. E o inciso 5, ele dá um arremate aqui, a orientação do plenário ou órgão especial aos quais os juízes e tribunais estiverem vinculados. Então, a gente tem aqui uma série de possibilidades em que vamos ter aqui precedentes vinculantes, precedentes qualificados, estes aqui de observação necessária, com eficácia vinculante, enfim, isso aqui com bastante relevância no atual sistema processual brasileiro. Opa. A partir desse modelo processual que foi consagrado em 2015, não foi inaugurado, mas foi
reforçado, consagrado, né? Ele ganha realmente um status diferente. Então, em relação a isso, o que nós temos aqui, pessoal? Algumas consequências processuais bastante significativas. Não sei se eu listei todas aqui, mas a gente tem uma série de possibilidades processuais muito importantes. Então, uma primeira possibilidade aqui é a improcedência liminar do pedido. Se a minha ação já é ajuizada contra uma tese que já foi firmada pelo STJ, pelo Supremo, no IRDR e assim por diante, e eu vou contra aquela tese, frontalmente contra aquela tese, eu vou cair aqui, possivelmente, claro, tem sempre condições específicas, a gente não vai tratar disso aqui, não é sala de aula, é aqui uma abordagem mais panorâmica. Então, se eu vou contra uma tese firmada em repetitivo, em RDR e assim por diante, eu provavelmente vou cair aqui numa situação de improcedência liminar do pedido. Eu já apanho ali na entrada. Nem deveria ter proposto essa ação, provavelmente eu vou até, se não tiver justiça gratuita, até ter questões aí de sucumbência, verba honorária, enfim, litigância de má-fé. Então, tem toda uma dinâmica que tem que ser pensada. Negativa de provimento ou dar provimento a recurso de modo liminar, artigo 932. Eu recorri ao tribunal, o relator, já por uma decisão monocrática, ele nega provimento, ele dá provimento ao recurso, enfim, porque o meu recurso está contra a tese firmada ou está a favor da tese firmada. Então, ele ganha uma aceleração no julgamento aqui. A decisão monocrática é uma técnica de aceleração no julgamento. Desde lá de 2005, a gente tem essa compreensão. Então, é um julgamento monocrático que não é ilegal, ele só é uma aceleração do julgamento. Depois pode ser que a turma venha a revisar aquele assunto ali. Da mesma forma, a aplicação obrigatória de conteúdo do recurso especial, do recurso extraordinário, com base no artigo 1039 e 1040 do CPC, pode ensejar também negativa de segmento, retratação do entendimento, enfim, devolvendo o processo para o gabinete, para que ele seja melhor adequado ali no gabinete, enfim, o conteúdo seja retratado. Então, também é uma possibilidade em relação a isso. Também destaco aqui a reclamação, enfim, quando para preservação da competência do tribunal, quando houver uma afronta às teses vinculantes, enfim, as teses firmadas em repetitivos, etc. Cabe reclamação para isso. Então, o artigo 966 ele é bem firme nesse sentido. A própria ação rescisória, não coloquei aqui, mas cabe ação rescisória por uma má aplicação do precedente. Então, o artigo 996, inciso 5, depois o parágrafo 2º trata disso, arremata isso, cabe ação rescisória quando ocorre uma má aplicação do precedente. O inciso 5 ele fala da manifesta violação à norma jurídica, e uma das formas de violação à norma jurídica é justamente uma inadequada aplicação do precedente vinculante. Ele vai redundar nisso. Por quê? Porque no precedente vinculante eu fixo uma tese jurídica, eu fixo uma interpretação sobre a norma jurídica. Quem vai contra aquilo acaba violando aquela norma que é o substrato da tese jurídica. Então, também é um caminho bem bacana de ação rescisória. Estamos aí com uma pauta atualíssima, enfim, está sendo debatida atualmente, enfim, hoje, né, que é a revisão da vida toda, modulação de efeitos do tema 1102 e o cabimento ou não de ações rescisórias. Isso ainda está em disputa ali nos votos dos ministros na apreciação dos embargos. Então, aqui, só para vocês terem uma dinâmica aqui, uma ideia da dinâmica que pode vir desses temas aqui. E, por fim, aqui só para concluir, as possíveis consequências processuais, capaz que tenham outras também, procurei listar as mais evidentes, as mais relevantes, enfim, acabo aqui com o artigo 311 do CPC, a tutela de evidência. Então, quando tem uma tese jurídica firmada em recurso repetitivo e em certas condições fáticas, enfim, a questão documental, enfim, de certa maneira, ali no processo, é possível a tutela de evidência. Então, também um caminho bem interessante aqui
em se tratando de precedentes vinculantes, precedentes qualificados, enfim, como quiserem. Como eu disse, não tem muita assim, firmeza nisso, né? Tem vários caminhos que vocês podem utilizar, não é tão taxativo aqui. Bom, vamos lá, pessoal. A partir desse cenário que eu retratei, eu quero mostrar para vocês, antes das questões recentes, algumas práticas do dia a dia da advocacia. Eu creio que a gente tem aqui algumas questões interessantes para passar para vocês na perspectiva prática. Então, por exemplo, né, eu disse para vocês que um dos principais gargalos do modelo de precedentes brasileiro fica na questão do distinguishing, a distinção. Então, nesse aspecto, eu recomendo que vocês, na petição inicial, trabalhem muito bem a distinção. Não se limitem ali a uma argumentação mais ou menos, a indicar com fundamento no precedente número tal. É muito importante que vocês trabalhem a distinção. Então, meu caso concreto tem tal situação, tal cenário aqui, ele se aproxima, ele está próximo do precedente tal, mas aqui a situação é diferente, tem aspectos fáticos e normativos diversos, portanto, não se aplica o precedente vinculante aqui nessa ação que eu estou ajuizando agora, né, para não correr o risco de uma improcedência liminar e assim por diante, né, todos os efeitos possíveis que vêm daí. Então, trabalhar uma preliminar, eu sugiro até que seja feita uma preliminar formal, né? Então, ali, qualificação da parte, dos fatos, e na sequência já coloca ali uma preliminar de distinção, de distinguishing, indicando que o caso concreto é diferente do precedente número tal. Tá? Então, sugiro que isso seja bem trabalhado. De outra parte, né, eu também tenho visto a importância disso em situações concretas que eu atuei ou que eu só orientei. Eu tenho visto também a necessidade de, na petição inicial, colocar ali a necessidade de cumprimento do precedente. Justamente porque nós temos muitos juízos, né, muitas varas, gabinetes e tribunal que não cumprem o precedente vinculante, porque dizem que o entendimento é diverso, não é que tem um caso distinto, uma superação, não. Ainda o velho argumento de que é um caso distinto, que o entendimento é diferente. Por conta disso, eu sugiro que geralmente vocês coloquem na petição inicial um indicativo, uma argumentação, enfim, de alguma forma, uma colocação de que é necessário cumprir o precedente tal e tal. E aí, vocês só vão ponderar no caso concreto se vocês vão esticar um pouco mais a argumentação ou se vocês vão fazer uma coisa mais objetiva. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar alguns exemplos aqui. Um processo em que vocês talvez esteja ali possível, esteja no radar a reafirmação da DER, eu considero que vocês podem simplesmente indicar, no caso, né, caso necessário, reafirmação da DER com base no tema 995 do STJ. Da mesma forma, o precedente do STJ a respeito de outras provas para demonstração da vulnerabilidade econômica, no caso do BPC da LOAS, basta aqui indicar o precedente. Olha, precedente número tal, ele permite outros meios de prova da vulnerabilidade econômica, então, aqui nesse caso, seja feito desta forma, né? Seja realizado desta forma aqui. Alguns precedentes são mais evidentes, então basta citar o precedente, demonstrar que ele tem que ser aplicado no caso concreto, uma coisa mais rápida. Porém, pessoal, há precedentes em que o tema específico talvez exija uma argumentação mais adequada, um reforço de argumentação. Podemos colocar dessas duas formas. Um reforço de argumentação ou uma argumentação que esclareça aquilo no caso concreto. Por exemplo, eu atendo muitos servidores e muitos aqui casos de aposentadoria especial de servidor.
E, para mim, é algo muito, muito bem resolvido. O Supremo Tribunal Federal tem há muitos anos a súmula vinculante 33, já na esteira de mandados de injunção, enfim, mas o que acontece na prática? O judiciário nem sempre cumpre a súmula vinculante 33. Tem a súmula vinculante 33, o tema 942, e nem sempre é tão redondo. Então, aqui, o que eu sugiro? É uma prática que eu tenho feito. Eu não me limito a transcrever a súmula vinculante 33 e o tema 942 do Supremo. Eu tenho, muitas vezes, reforçado a argumentação. Olha, a aposentadoria especial do servidor tem previsão legal, constitucional, não tem norma que regulamente, e, por conta disso, o Supremo desenvolveu uma jurisprudência, súmula vinculante 33, tema 942, a emenda constitucional 103 deu um contorno para isso, e assim por diante. Então, é um tema em que eu considero necessário, considero importante que tenhamos aí um reforço de argumentação, vamos dizer assim, um reforço de argumentação, uma ideia mais concreta ali, mais clara para o juízo, porque nem sempre isso é cumprido, nem sempre isso é bem compreendido. Então, creio que vale a pena, conforme o caso concreto, talvez a gente trabalhar um pouquinho mais. O precedente está aqui e, no caso concreto, ele se aplica assim, assim, assado, né? Dá uma trabalhada um pouco melhor, creio que é interessante. Não tem uma régua específica para isso, pessoal. Aqui a ideia é a seguinte, no caso concreto, sentir se é necessário colocar um pouco mais ou colocar um pouco menos, né? Argumentar um pouco mais ou argumentar menos, e por conta disso, enfim, vocês vão pelo feeling, vocês vão pela vara onde estão atuando. Então eu atuo aqui na segunda vara federal de tal município, né? A característica da vara é assim, assim, assado. Então, vocês trabalhem, né? Vocês trabalhem aí em torno disso, né? É interessante trazer essa questão mais concreta, enfim, essa questão aí. O meu tribunal julga assim, a turma recursal julga assado, então, direcionar o uso dos precedentes para aquele juízo específico em que vocês estejam atuando. E aqui, caminhando para o fim, né, estou controlando aqui com o celular ao lado, e já estamos caminhando para o final da nossa apresentação, algumas questões recentes, enfim, que a gente tem aí para conversar, coisas aí de 2 meses atrás, então ainda considero matérias recentes e relevantes, enfim, vale a pena dar uma conversada, enfim, a respeito disso. E aí vamos lá, né? Então, o primeiro tema é o PUIL, né, o pedido de uniformização da interpretação da legislação, na verdade é 825, eu digitei errado aqui, não é 925, é 825, tá? Então, depois vocês anotem aí, enfim, de forma correta, é o 825 do STJ, é um precedente, é um PUIL muito interessante, ele abre, né, na verdade, ele abre um pouco o conceito de jurisprudência dominante para fins de interposição ou apresentação do PUIL. Então, o artigo 14 da Lei 10.259 permite o PUIL quando o acórdão da turma recursal viola a jurisprudência dominante do STJ ou súmula ou jurisprudência dominante do STJ. Súmula é algo mais preciso, o conceito de súmula é algo mais preciso. A súmula, ela segue um rito específico no STJ para sua aprovação, vai para um rol de súmulas, enfim, isso é publicado no Diário Oficial, há um relator, existe ali um ementário, né, os julgados que foram base para aquele entendimento. Então, a súmula eu sei o que é, ninguém tem preocupação de saber o que não é ou o que é súmula. O problema é o conceito de jurisprudência dominante do STJ para fins de PUIL. Por quê? Porque o artigo 14, a própria lei 10.259 não traz o que é a jurisprudência dominante. Não há uma definição específica do que é jurisprudência dominante. Nesse sentido, havia um entendimento anterior, enfim, fixado no PUIL
1799, enfim, onde jurisprudência dominante, aí vocês vejam a importância dos conceitos, a importância dessa trajetória que eu narrei para vocês, que eu conversei com vocês aqui. Então, o conceito anterior de jurisprudência dominante indicava apenas os julgados descritos no artigo 927, inciso 3 do CPC, o IAC, o IRDR e recursos repetitivos, né? Seja o especial, seja o extraordinário. Até então, jurisprudência dominante seria essa perspectiva aqui, né? Claro, o recurso extraordinário não é apreciado pelo STJ, mas ele está embutido ali no 927, inciso 3. Então, seriam esses aqui os tipos de precedente judicial que configurariam jurisprudência dominante, permitindo a interposição do PUIL ou oposição do PUIL. Pelo PUIL, né, o julgamento do 825 pelo STJ, a nova concepção de jurisprudência dominante vem aqui com a ideia de que, além do artigo 927, inciso 3, também valem aqui os julgamentos do STJ em sede de embargos de divergência. Então, o STJ tem diversas turmas e a primeira sessão tem ali as duas turmas que cuidam de matéria previdenciária. E quando essas turmas, a primeira sessão, né, juntando as duas turmas, a primeira sessão define temas, define julgamentos em sede de embargos de divergência, ela acaba, dessa maneira, uniformizando o entendimento do STJ em matéria previdenciária. Então, os embargos de divergência, apesar de não terem uma previsão aqui no artigo 927, eles acabam refletindo jurisprudência dominante no STJ. Da mesma forma que outros PUIs, né, outros pedidos de uniformização, de interpretação da lei, quando julgados pelo STJ, acabam demonstrando, da mesma forma, jurisprudência dominante. O STJ firmou o entendimento ali. E apesar desse julgamento, desse tipo de julgamento, não fazer parte do artigo 927 do CPC, não está listado ali, para fins de juizados especiais federais, ele vale como jurisprudência dominante, vai permitir o PUIL nesses casos aqui. Então, bem interessante, eu considero um avanço técnico bem interessante, uma ampliação da possibilidade de interposição do PUIL e muito dentro da teoria de cortes superiores e de precedentes vinculantes. Para acabar aqui, acabei me alongando um pouquinho, né? Acabei me passando um pouquinho do tempo. Para concluir essa nossa conversa, a questão de ordem 48 da TNU. Também muito interessante, bem recente, aí do final de julho. E a questão 48, a questão de ordem 48, para mim é correta, para mim ela é tecnicamente muito correta. Algumas pessoas não gostaram do resultado, mas aqui é uma matéria especialmente técnica, assim como rescisória, como coisa julgada, que o Delore conversou agora aqui na parte da tarde, enfim, interposição de recurso para cortes superiores, a TNU não está muito diferente disso, e o STJ faz esse papel. Nós temos aqui exigências eminentemente de cunho técnico. E o artigo 14 da Lei 10.259, a legislação relativa a juizados especiais federais, não se lista ali como possibilidade de interposição do PUIL, não tem ali precedentes do Supremo. A questão de ordem 48 da TNU, ela diz assim: os precedentes do Supremo não valem como configuração de jurisprudência dominante para fins de interposição do PUIL. Só vale mesmo súmula do STJ, jurisprudência dominante do STJ, enfim, e precedentes do Supremo não entram nessa lista, estão fora desse rol. Enfim, é claro que um eventual julgamento do STJ que viole a Constituição é possível pensar dali para frente no recurso extraordinário e em uma próxima etapa buscar aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas a jurisprudência do Supremo não se presta
para esse encaixe do PUIL, da TNU, voltada ao STJ. E como eu disse a vocês, aqui não é restrição de acesso à justiça, não é jurisprudência defensiva, aqui um aspecto bastante técnico, como quase tudo que envolve TNU, STJ, Supremo e toda essa ideia aqui dos precedentes vinculantes que a gente veio batendo um papo aqui nessa noite de sexta-feira. Professor Rubim, era mais ou menos esse o recado que eu gostaria de dar. Enfim, é um tema que dá para falar muito aqui, eu só quis abordar algumas questões mais importantes e espero que tenha cumprido a missão aqui, dado o recado, meu amigo. Obrigado, professor Serral. Sem dúvida alguma, cumpriu a missão, né? Um tema que, aliás, todo tema de processo, né? Ele pode ser fácil ou difícil, depende do grau de profundidade que tu vai dar a ele, né? E esse é essa é o grande X da questão aí no processo, né? Praticamente em profundidade não tem nenhum tema fácil no processo civil, e o tema dos precedentes ele é muito desafiador. Acredito que estava comentando no chat ali que essa colocação de que a ideia era boa, de que a legislação era pertinente, né? Eu concordo em parte, será, porque desde o início o meu feeling, né, que praticamente não erra, era de que o segundo grau não iria fazer o distinguishing adequadamente. E eu simplificar tudo. Que foi, né, claro, com a devida cautela e com o teu senso de responsabilidade, tu colocaste ali dentro de um determinado contexto muito bem, né? Mas eu tinha essa dificuldade. Eu não estou nem falando do overruling, não, estou falando mais do distinguishing dessa posição aí da negativa de segmento do recurso especial, dessa parte toda que iria acabar embolando e trazendo uma série de agravos, série de recursos para aquela medida. Lembra daquele enunciado lá do Conselho da Justiça Federal, o enunciado de 77, se tu tiver negativa de segmento e não admissão, tu faz 2 agravos daí para cada pedaço do despacho que não admite recurso excepcional. Então, virou uma quase esculhambação essa questão do acesso às instâncias, das questões do acesso das instâncias excepcionais, e isso me preocupa muito, né? Isso me preocupa muito, já me preocupava, e eu acredito que a gente vai ter que melhorar muito nisso, né? Embora a concepção e o respeito aos precedentes, eu tenho total concordância com a tua linha de raciocínio. Eu acho que a gente chegou num divisor que não dá mais para voltar atrás, né? No sentido de, não, vamos voltar a só trabalhar com jurisprudência persuasiva. Acho que a gente chegou num divisor de águas aqui no início de vigência do CPC que realmente a gente tem que fazer uma definição pelos precedentes. Concordo contigo, Rubinho. Eu acho que não tem volta, né? Eu acho que assim, esse modelo não vai ser superado, não vai ser suprimido, vamos dizer assim. E hoje o grande problema que eu vejo, e aí vou falar agora de um modo menos polido, como eu falei, do que eu falei durante a apresentação, é uma perspectiva antidemocrática que vai se colocando cada vez mais no modelo de precedentes, que é a definição dos temas pelas cúpulas, sem participação do primeiro grau, sem um amadurecimento, que apesar de ser uma coisa chata, a primeira vara me dá procedência, a segunda vara me dá improcedência, mas esse debate é necessário, né? Vai cozinhando o galo e em algum momento vem a fixação da tese. Hoje não. Hoje praticamente tudo rapidamente já é fixado pelos tribunais superiores sem nenhum espaço de oxigenação, nenhum espaço de distinguishing. Então, assim, é uma perspectiva muito complicada, né? No overruling e no distinguishing, enfim. Vira também uma forma muito fácil de contornar acervo judicial. Então, você logo, né, liquida um acervo grande ali,
sem preocupação com o caso concreto, etc. Então, assim, são os grandes gargalos aqui, né? São pontos assim, que ainda merecem muito cuidado, porque está assim, sendo muito mal praticado, né? Tem problemas sérios o que eu penso realmente nessa linha da tua construção da palestra, né, é que se fala em precedente, se fala em isonomia, se fala em construção de uma solução adequada para todo jurisdicionado. Agora, esse tribunal que emite o precedente, mesmo que seja o tribunal de cúpula, né, mas ele pelo menos ele tem que se preocupar, se ele já passou por cima das instâncias inferiores, ele pelo menos tem que se preocupar com a questão da isonomia para aplicar o distinguishing. Porque o distinguishing é tratar os desiguais, né, da maneira da sua desigualdade. Porque senão cria um sistema de injustiça dentro da órbita dos precedentes, né? Exatamente, que é uma coisa que eu falo desde que começou a aplicação dos precedentes, lá ainda incipiente, 2007, 2009, e já dava para ver muito nítido o que ia acontecer. O modelo de precedentes seria muito bom para matérias administrativas, tributárias. Quando eu envolvo matéria fática, o que é aí nítido, né, no direito previdenciário, é uma carga fática muito grande. Eu conversei sobre isso com o Rafael Casale Pereira, que tem uma obra, foi o doutorado dele, foi nessa linha aí. Quando a gente tem uma questão fática relevante e você aplica o precedente de um modo descuidado, o efeito, o resultado é bem isso que você está colocando, Rubem. É um efeito muito desastroso, o sistema de injustiça, enfim, e é porque eu tenho que ter parâmetros distintos. Matéria tributária, você fixa ali a tese. A COFINS, não sei o que lá e tal. É tudo igual, né? É uma matéria apenas de direito, não muda nada, efetivamente. A matéria de direito previdenciário, ela necessariamente envolve questões fáticas distintas e mesmo distinções do ponto de vista jurídico, com nuances ali relevantes, nuances significativas. Não é tese que alguém inventou nem nada, é questão, sim, significativa que talvez aquela tese não se encaixe aqui. E o judiciário não tem uma leitura atenta com relação a isso. Então, a gente tem de fato, muito para se preocupar e muito para avançar aqui. Muito bem. Mais uma vez, agradecer ao professor Serral. Estamos já no limite aí para receber o próximo convidado. São 21 horas e 58 minutos. Nossa maratona aí chegando praticamente ao fim aí, mas temos mais duas excelentes palestras. Professor Serral, obrigado pela presença aí, e vai curtir mais um pouquinho sexta. Eu sei que o Palmeiras está jogando, hein? Eu sei que tá rolando. Volto lá com o filhão lá, ainda estou nos afazeres aqui de pai aqui. Muito obrigado, Rubim, muito obrigado, Jéssica, pelo convite. Muito obrigado aí a todas e todos que estão acompanhando pelo YouTube aí, e desejo aí a continuidade com excelentes trabalhos. Um abração para todos. Show de bola, professor Serral, participando da nossa atividade.